Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Paula Guimarães, ministra de disciplina de anestesiologia veterinária pela PUC de Campinas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre induções anestésicas, né? É um tema que, para a gente na veterinária, é bem abrangente, hoje a gente consegue utilizar bem, a gente tem alguns fármacos aí que nos dão alguma segurança, né, durante esse procedimento. É um procedimento que causa, dentro da anestesia, eu acredito que a indução é a hora mais tensa. É a hora que as pessoas têm mais medo, né? Mas hoje o objetivo é que a gente tire um pouquinho esse medo e que a gente consiga entender um pouco mais o que são os fármacos e como que a gente consegue usar cada um deles. O grande segredo de toda indução anestésica é conhecer o efeito adverso do fármaco e respeitar o tempo de distribuição do fármaco. Eu acho que hoje esse é o pulo do gato, né, para a gente na veterinária. Há um tempo atrás a gente não conhecia, a gente já estava que a indução tinha que ser rápida, né? Hoje já não, a gente já trabalha com o tempo conhecido, nós conhecemos um pouco melhor a farmacocinética dessa classe de fármacos, né? Que são poucos, como eu falei para vocês anteriormente nas aulas de medicação pré-anestésica, anestesia dissociativa. Essa é a classe que menos tem nomes, tá? Mas a gente vai estudar e a fundo cada um desses fármacos. Bom, os anestésicos os anestésicos gerais, né, intravenosos, deixa eu colocar minha canetinha aqui. Os anestésicos gerais são aqueles que promovem, né, a indução anestésica do meu paciente. Nós temos basicamente duas classes que podem ser utilizadas na indução anestésica, que são os anestésicos dissociativos, que nós já falamos nas aulas anteriores, e aí dentro dos anestésicos dissociativos nós temos quem? A cetamina e a tiletamina. Certo? Então, dois únicos fármacos aí na dissociação. E uma outra classe de anestésicos que fazem parte das induções anestésicas e de outras modalidades anestésicas também, como, por exemplo, a manutenção da anestesia, são os anestésicos gerais. Dentro dos anestésicos gerais, nós temos os intravenosos, que são aplicados obrigatoriamente pela via intravenosa, e nós temos também, já vou puxar aqui um gancho para a próxima aula, que são os anestésicos gerais inalatórios, que é obrigatoriamente pela via respiratória, tá? Bom, inicialmente, o que tem de diferente entre essas duas classes farmacológicas? O primeiro ponto que a gente observa como uma diferença, né, bem gritante entre um e outro, é que os anestésicos dissociativos, eles não conseguem bloquear totalmente alguns sentidos. E principalmente aqueles sentidos que estão relacionados à indução. Então, eles não são bons indutores. Eles induzem, mas eles não são bons indutores. Fica meio que faltando alguma coisa. Então, por exemplo, os anestésicos dissociativos, eles conferem inconsciência relativa. Enquanto que os anestésicos gerais, eles promovem inconsciência total. Opa, então eles já ganharam em relação aos outros. Os anestésicos dissociativos, eles não bloqueiam os nossos reflexos protetores. E aí, pessoal, essa informação é muito importante quando a gente vai falar do processo seguinte à indução, que é a intubação orotraqueal, que é o que garante a gente ter uma via respiratória patente caso o paciente precise ser ventilado ou tenha alguma intercorrência. Enquanto que os anestésicos gerais, sejam os intravenosos ou os inalatórios, eles bloqueiam os reflexos protetores. Um dos nossos reflexos protetores, escrevi errado aqui, mas vocês entendem. Um dos nossos reflexos protetores é a proteção da entrada da traqueia, a laringe. Então, aqui o animal perde, ele relaxa, aqui não. Então, por isso que a anestesia dissociativa ela não é a melhor anestesia para indução. Ela inicia, sim, a indução, mas pode ser que a gente não consiga chegar no ponto ali
né, que a gente precisaria para poder manter esse paciente em uma anestesia um pouco mais prolongada, tá? Bom, então vamos agora falar dos fármacos que compõem a anestesia totalmente, anestesia geral. Então, dentro dos intravenosos, nós vamos falar nessa aula, nós temos, dos mais antigos para os mais novos, o tiopental. Lembra que eu falei para vocês que são menos nomes agora, tá? Depois do tiopental, nós descobrimos o nosso leitinho do milagre, que é o Propofol. Sensacional, um fármaco muito importante, né, na parte de anestesia. E o etomidato, que eu particularmente gosto, ele é o meu queridinho, tá? Eu gosto de trabalhar com etomidato. Dos inalatórios, nós temos os halogenados, o éter, muito pouco usado, e acho que a gente para por aqui. Existem mais, e o óxido nitroso. Hoje minha letra tá feia, gente, peço perdão. Dentro dos halogenados, nós também temos do que é mais antigo para o que é mais novo, aquilo que a gente usa mais. Um dos primeiros que a gente descobriu dentro dos halogenados é o halotano. Depois veio o isofluorano. Existem outros, tá? Eu vou falar só o que é de mais rotina. E o desfluorano. Certo? Então, esses são anestésicos que a gente utiliza para poder bloquear, né, a consciência, fazer com que o paciente entre inconsciente, entre em inconsciência, perca os reflexos protetores e tudo mais. Hoje, nós vamos dar um enfoque aqui para os anestésicos gerais, intravenosos, tá? Então, óbvio, a pessoa coloca no slide, depois esquece que está escrito, tiopental, propofol e etomidato, tá? Bom, quando eu falo de indução anestésica, processo, né, de indução anestésica, basicamente vocês vão lembrar que é um processo em que eu tenho que ter inconsciência, eu tenho que ter relaxamento muscular suficiente, eu tenho que promover em algum grau analgesia, que a gente não vai conseguir com nenhum desses fármacos que eu comentei anteriormente, certo? E um certo controle, a gente não bloqueia, mas um certo controle de respostas autonômicas, que é o nosso sistema nervoso autônomo, né? A gente não bloqueia ele, mas a gente consegue dar uma limitada. Então, a indução anestésica nada mais é que eu fazer o meu paciente chegar nesse ponto, tá? Só que aí, para entender basicamente o que é a indução e por que que as pessoas têm tanto medo dela, a gente vai. Peraí, só um minutinho. Desculpa. A gente vai traçar aqui uma linha de profundidade anestésica. Então, a gente vai chamar isso de gráfico de profundidade anestésica. A gente pode fazer ele de diversas formas. Certo? Então, aqui eu tenho uma linha, um gráfico de profundidade anestésica. Onde o início, aqui, do meu gráfico, caracteriza um paciente totalmente acordado, sem receber nenhuma anestesia. E o final, aqui da minha seta, né, aqui a terminação dela, caracterizaria um paciente, não é em óbito, mas totalmente apagado. Eu desliguei totalmente os sistemas do meu paciente. Tudo. Nada mais responde. Então, obviamente que ele progrediria para o óbito, tá? A anestesia nada mais é que uma balança entre esses dois pontos. Por isso que as pessoas têm um pouco de medo. Porque existem critérios que você precisa ler no seu paciente
que te falam aonde que você está caminhando nesse gráfico, nessa linha, tá? A grosso modo, isso pode mudar um pouco com relação à espécie, ao tipo de paciente, mas vamos estabelecer dentro dessa faixa de profundidade quais são os parâmetros que a gente vai observar no meu paciente para saber aonde eu estou, tá? Aqui no início da minha anestesia, quando a gente começa a aplicar o anestésico, então essa parte aqui é o início da administração do anestésico, do indutor, tá? Já logo no início, meu paciente ainda está consciente, certo? Mas nesse primeiro período aqui, ó, o que é que a gente vai observar até aqui, tá? Nessa faixa, a gente observa um início de bloqueio motor, ou seja, esse paciente ele vai entrar em decúbito. Ele deita, ele não consegue mais ficar em estação. Um início do processo de inconsciência, ou seja, ele perde a consciência, na verdade ele perde a consciência, né? E o início de perda de reflexos protetores. Quando eu falo início, é que eu não consegui ainda 100%, tá? É só conforme eu vou chegando nessa linha aqui, isso é bem hipotético, é só para que vocês entendam quais são as etapas, mas quando eu chego aqui nesse final, significa que eu estou atingindo um nível máximo de bloqueio de reflexos, inconsciência e bloqueio motor. O motor é sempre o primeiro, tá? Ele é o primeiro a gente conseguir. Aqui no meio do meu gráfico, até aqui, ó, eu vou considerar como uma faixa, que é a faixa que na anestesia a gente quer, tá? Então, aqui seria o que a gente chama de plano ideal. O que é o plano ideal? É um plano cirúrgico, é um plano que eu consigo cortar o meu paciente, iniciar uma incisão e ele não vai sentir, ele não vai responder, tá? Aqui o que é que a gente observa? A gente vai observar inconsciência completa. Ele não vai responder a estímulo externo, por exemplo. Meu paciente ele está em hipnose, ou seja, ele tem um grau de amnésia que ele não vai lembrar o que aconteceu durante esse período. Ele vai apresentar um bom relaxamento muscular. E total ausência de reflexos protetores. Então, de novo escrevi protetores errado. Aqui seria o ideal para a gente fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento, tá? O que acontece que nos assusta um pouco é que tá faltando a linha ali do final, certo? Aqui, que é quando começa a desligar tudo. E aí, quando a gente pensa em desligar tudo, a gente está falando de sistemas que mantêm a vida. E aí, um dos principais é o sistema nervoso autônomo, né? É ele que garante ali a nossa vida. Então, essa faixa aqui caracterizaria a todos aqueles sistemas que mantêm a vida, mantêm um paciente ainda vivo, né? E aí a gente pode aqui extrapolar esse sistema para aquele mais nobre, que é o sistema nervoso autônomo. Simpático e parasimpático, mais o simpático, né? O problema é que essas divisões não são exatamente assim claras, tá? Pode acontecer de bloquear o sistema nervoso autônomo, que é aquilo que mantém as nossas funções de vida, começarem aqui o bloqueio, ó. Pode acontecer de eu ter um bloqueio, né, total de reflexos, relaxamento muscular, aqui, ó. Não exatamente aqui. Então, existe uma variação entre as espécies, entre os pacientes, de que faz com que ele entre em um estágio, um plano antes do esperado. Então, não tem um número, não tem algo que me fale, ah, foi exatamente aqui que aconteceu essa troca, né, de bloqueio
da parte cirúrgica para um bloqueio mais intenso, né? Que a gente vai chamar de plano profundo. Então, o nosso objetivo na anestesia é tentar nunca chegar aqui, ó, no laranja. Então, nós vamos lendo o paciente ao longo da anestesia, né? A gente vai lendo algumas informações dentro desse gráfico de profundidade anestésica para saber em que ponto que ele está, né? Ah, existe uma graduação que a gente usa, que é uma graduação de profundidade anestésica, exatamente isso, tá? Então, tem parâmetros que a gente observa aqui, tem parâmetros que a gente observa no começo e tem parâmetros que a gente observa para o final, tá? Isso vai ser uma aula de planos anestésicos que a gente vai, que eu vou dar para vocês, tá? Mas hoje eu quero que vocês foquem de que existe uma sequência de bloqueio e existe uma maneira em que eu posso induzir o meu paciente, tá? Então, o medo das pessoas é acabar acontecendo isso, né? Do bloqueio do sistema nervoso autônomo vir antes do plano cirúrgico. Bom, dentro da anestesia geral intravenosa, nós conseguimos aplicar todos aqueles anestésicos de diversas formas, seja inalatório, seja intravenoso. Então, nós temos técnicas de anestesia geral, que incluem uma indução intravenosa e uma manutenção pela via inalatória. Nós temos, essa é a menos utilizada hoje, tá? Nós temos técnicas de indução intravenosa e manutenção também totalmente intravenosa, tá? E aí a gente utiliza uma sigla para ela, que é a sigla em inglês, né? Anestesia totalmente intravenosa, tá? Que é ativa. Então, ativa é isso, é eu induzir pela via intravenosa e eu manter pela via intravenosa. Eu não utilizo nenhum anestésico geral pela via inalatória. Paula, mas então significa que o paciente ele fica sem oxigênio? Não. Ele recebe oxigênio. Eu não estou falando de oxigênio aqui, estou falando de técnica de anestesia geral. Então, ele é mantido pela via intravenosa, mas ele é mantido em suporte ventilatório, tá? Hoje, essa modalidade, se vocês forem pesquisar um livro de 10 anos atrás, ela era uma modalidade que a gente não dominava tanto e a gente até recriminava. A gente falava assim, totalmente intravenoso é ruim, eu quero a inalatória. Mas hoje, ela é uma técnica em ascensão. A gente tem descoberto muitas coisas dos anestésicos intravenosos, principalmente o Propofol. O Propofol tem propriedades que são benéficas para o paciente. Então, hoje, a anestesia total intravenosa, ela tem poucas contraindicações. A gente consegue aplicar essa modalidade anestésica em quase que todos os pacientes, quase, tá? Tem algumas exceções, mas a sua grande maioria a gente consegue sim, tá? Uma outra técnica que particularmente é a que eu mais utilizo, acabo utilizando mais no meu dia a dia, é a indução intravenosa, a manutenção, metade, metade. Metade intravenosa, metade inalatória. E aí eu vou fazendo uma balança no meio da anestesia se eu preciso de um ou outro. Então, basicamente, isso a gente consegue fazer muito bem hoje também. Então, é uma ascensão aqui, ó. Essas duas modalidades, TIVA e PIVA, são nosso carro-chefe. Tá? A gente não faz mais isso. Mas muitas vezes vocês vão ver alguém falando assim: ele vai para anestesia inalatória. Sim, ele vai para anestesia inalatória, mas isso não significa que ele não vai receber nada pela via intravenosa. Então, o termo mais correto seria: ele vai receber PIVA ou ele vai receber TIVA, tá? A gente dificilmente trabalha com essa primeira aqui, ó. Porque os anestésicos inalatórios, apesar de eles serem bons anestésicos gerais, eles não conferem muito bem uma estabilidade hemodinâmica, uma estabilidade de relaxamento sozinhos. Eles precisam de algo a mais. Então, hoje, o que a gente mais utiliza são esses dois, TIVA e PIVA. E aí existe uma outra opção, que é você induzir pela via inalatória e manter pela via inalatória. Muito comum em silvestres, em aves, né? Eu vou mostrar aqui algumas opções para vocês, tá? Os anestésicos gerais, principalmente os intravenosos, eles também podem ser utilizados para contenção química. Então, um exemplo de contenção química. Meu paciente vai passar por um procedimento de radiografia. E ele fica super desconfortável com aquela posição. Ou ele vai fazer um ultrassom abdominal e ele é bravo, né? Animal indócil. Então, muitas vezes a gente precisa fazer a contenção.
Essa classe de anestésicos é bem seguro para esse tipo de procedimento por conta do tempo de duração. É muito rápido. Logo eu já consigo tirar esse paciente daquela condição, tá? Bom, quando a gente vai usar um fármaco, né, um anestésico geral intravenoso, a gente precisa pensar se ele confere todos esses objetivos. Hoje, no que a gente trabalha, que é o Propofol e o etomidato, eles conseguem fazer isso pra gente, tá? Por isso que eles são tão bons. Então, o anestésico geral, né, e o intravenoso, ele precisa promover hipnose, o paciente não pode lembrar nem ver tudo que está acontecendo. Ele tem que ser estável hemodinamicamente e pela via respiratória. Isso tem sido mais difícil para a gente até agora, mas quando a gente faz um balanço de fármacos, a gente consegue. Ele tem que promover analgesia e aí nenhum anestésico geral consegue fazer isso. Nenhum. Como que eu faço, então, para chegar num nível de analgesia durante uma anestesia geral? Eu tenho que fazer associações com analgésicos, opioides, ou os bloqueios regionais. Tá? A gente não consegue fazer isso só com anestesia geral. O paciente vai sentir dor. Tem que conferir um bom relaxamento muscular e a recuperação, ela tem que ser rápida e tranquila, né? Quanto maior o grau de metabolização, mais seguro é. Por isso que muitos deles a gente consegue utilizar na manutenção intravenosa, porque a recuperação é rápida. Mesmo que ele fique muito tempo recebendo aquela anestesia, ele vai recuperar rapidinho. Quando a gente fala em estabilidade hemodinâmica, a gente não tem como deixar essa fórmula de lado, né? Então a gente vai ter que rever essa fórmula que eu sei que vocês lembram da fisiologia, né? Então, o débito cardíaco é o responsável por entregar oxigênio para todos os tecidos. Então, o volume de sangue que o coração ejeta é responsável por entregar oxigênio para os tecidos. Aí existe uma fórmula matemática para a gente determinar débito. Então, o volume de sangue que o coração ejeta, ele é dependente de dois fatores, que é o volume sistólico e a frequência cardíaca. O volume sistólico é quanto de volume de sangue eu tenho aqui, no ventrículo esquerdo, para que ele ejete para os tecidos, certo? Então, esse volume garante entrega. E além desse volume garantir entrega, o número de vezes que esse músculo contrai também garante entrega. Então, uma vez que eu mudo volume e eu mudo frequência, eu altero o débito. Esses dois valores, eles estão diretamente relacionados ao esse primeiro. Ou seja, se cai, vou mudar de cor aqui. Se cai o volume sistólico ou se cai a frequência cardíaca, o que acontece com o débito? Ele também vai cair. Então, se existe um fármaco que muda volume, não vai existir, ele cairia o débito. Se existe um fármaco que diminui frequência, existe um fármaco que faz isso, ele diminui o débito, tá? Já adiantando aqui para os próximos slides, quem adora derrubar a frequência cardíaca, mas é só se você fizer muito rápido numa dose errada, é o Propofol, tá? Mas é só na dose errada e na velocidade errada. Se você conseguir conduzir a dose certa e respeitar o tempo de estabilidade do Propofol pela distribuição nos tecidos, isso não acontece. Se acontece, é muito pouco, tá? Então, cuidado com a indução com o Propofol. É a hora mais delicada. Você tem que respeitar 2 minutos no mínimo de indução, para que isso não aconteça, certo? Volume sistólico, nenhum fármaco vai causar. O que causaria queda de volume seria uma hemorragia, uma desidratação, né? Aí, dentro do volume sistólico, que é o volume de sangue que sai aqui do ventrículo esquerdo, eu tenho 3 fatores que podem correlacionar com esse volume aumentar ou diminuir. Então, vamos aqui destrinchar o nosso cálculo. O volume de sangue que volta para o coração, o volume de sangue que volta para cá, cai aqui, aí cai aqui, vai lá para o pulmão, nananã, volta aqui e vem para cá, ele é
diretamente relacionado ao volume sistólico. Então, se diminui o que voltou para o coração, diminui o que sai, certo? É meio óbvio aqui. Como é que é o nome desse volume de sangue que volta para o coração? Retorno venoso ou pré-carga. Pré-carga é tudo que vem antes do coração. Então, volume circulante, pré-carga e retorno venoso diminuiu, consequentemente, eu vou ter diminuição de volume sistólico. Se pré-carga diminui, volume sistólico diminui, porque esses dois fatores, eles são diretamente proporcionais. Se cai pré-carga, cai volume. Se cai volume, o que acontece com o débito? Cai o débito, certo? Dentro dos fármacos, na verdade, nenhum fármaco causaria diminuição de volume circulante. Mas vamos pensar o seguinte: esse sangue, ele não está voltando por um leito venoso? Se esse leito venoso está mais relaxado, consequentemente vai cair o volume que volta para cá, porque vai ser mais difícil. Lembra que o que faz o coração receber novamente o volume de sangue é a diferença de pressão e é inclusive o tônus dos vasos, né? Então, se ocorre, por exemplo, vasodilatação, pode se refletir, dependendo do grau de vasodilatação, em diminuição de pré-carga, tá? Quem é responsável, pode ser responsável por uma queda desse tônus vascular, também é o propofol, porém, dependendo da dose. Respeitado a dose, isso não acontece, tá? Então, o propofol é um fármaco que, se feito numa dose alta, numa velocidade alta, ele causa vasodilatação. Se você respeitar o tempo dele, se você respeitar a dose dele, isso não acontece, você não vai ter essa alteração cardíaca, certo? Olha só, o bonitinho, ele é bonitinho, mas ele tem que ser, é um fármaco de respeito, né? Vamos então para o segundo aqui fator. O segundo fator que é correlacionado ao volume sistólico é a contratilidade. Contratilidade nada mais é que a força do músculo cardíaco, né? Então, eu estou falando aqui da força de contração desse músculo cardíaco. Quanto mais contrai, imagine que esse líquido sai mais para cá. Ou seja, quanto ele maior a contratilidade, maior o volume que sai, que é ejetado, maior o débito. Então, esses dois fatores são diretamente proporcionais. Ou seja, se um fármaco derruba a contratilidade, deixa o músculo mais fraco, diminui o volume sistólico. Se diminui o volume sistólico, diminui o débito cardíaco. Tá? De novo aqui, coitadinho dele, o fármaco que pode causar diminuição de contratilidade, ele é potente em fazer isso, é o propofol. O tiopental, ele só causa se for uma dose muito alta. O propofol mais ou menos, tá? Então, cuidado de novo com a administração do propofol por conta disso. Caiu contratilidade, cai volume sistólico, cai débito, tá? Não estou acusando ele, eu só estou tentando atentar vocês. Tentando atentar, foi meio que, né? Estou atentando vocês de que vocês precisam fazer de forma respeitosa a indução com propofol. Né? Ele não é milagroso. Ele, na mão certa, faz milagres realmente, tá? E aí, um último fator. O fator de pós-carga. Pós-carga, eu vou ter que desenhar o meu coraçãozinho de novo. Vamos ver se vocês se relembram da fisiologia. Então, aqui está o meu coraçãozinho, os dois átrios e o ventrículo, certo? Pós-carga é tudo que está depois do coração. Entende-se aqui como a aorta e todo o leito arterial, certo? Então, tudo que está aqui para frente é pós-carga. Tudo que está depois do coração é pós-carga. Por que a pós-carga pode alterar o volume de sangue que vai ser ejetado daqui do ventrículo esquerdo? Vocês vão imaginar como isso sendo uma sala de aula e aqui uma porta de entrada e saída, certo? Vocês concordam comigo que se essa porta ela está mais estreita, ó, grossa, assim, ó,
vai ser mais difícil de eu mandar esse volume de sangue para todo esse compartimento? Vai ser mais difícil, vai ficar muito justo, né? Então, o que é que acontece com o volume de sangue que é ejetado do ventrículo quando a via de saída está mais estreita? Ele diminui, né? Então, um fator que diminui aqui o volume sistólico é a tensão aqui na saída. Só que a definição de pós-carga, ela não está relacionada ao tônus do leito arterial. Ela está diretamente relacionada à tensão dentro dessa cavidade. Ou seja, quão estressante está. É mais estressante eu ter que jogar um volume de sangue para algo que está estreito do que para algo que está dilatado. Então, a pós-carga, na verdade, é a tensão exercida contra o ventrículo esquerdo. Agora, vamos tentar relacionar a pós-carga com eventos arteriais. Quando meu paciente tem um aumento da pressão arterial, ou seja, por aumento dessa parede, o que é que acontece com a tensão dentro do ventrículo esquerdo? Ela aumenta. Então, se aumenta a pressão arterial, significa que está mais estreito. Se está mais estreito, mais difícil sair. Se está mais difícil sair, o que, que acontece com a tensão aqui dentro? Ela aumenta. Só que, quando aumenta a pós-carga, não diminui o volume que está vindo para cá? Então, esse parâmetro é um parâmetro, é um fator inversamente proporcional ao volume sistólico. Então, se sobe a pós-carga, como é inverso, ele desce volume sistólico. Se desce volume sistólico, o que, que acontece com o débito? Cai o débito cardíaco. Então, pressão muito alta nem sempre é bom, tá? Depende da compensação do sistema, depende da condição desse coração. A maioria dos pacientes, eles conseguem reverter essa situação, mas um coração doente, por exemplo, não conseguiria, tá? Como é que eu faço, então, para melhorar esse volume sistólico? Eu tenho que dilatar a via de saída, eu tenho que deixar com um lumen maior, né? Ela está mais dilatada, então aí o volume consegue sair. E aí, automaticamente, eu melhoraria volume e melhoraria débito. O Propofol, ele faz o inverso que isso. Ele diminui a pós-carga, ele não aumenta, porque ele faz vasodilatação. Então, de certa forma, ele até compensa, né? A leve queda de frequência cardíaca. A leve queda de pré-carga. Uma diminuição de contratilidade é compensatória à diminuição de pós-carga, tá? Quem aumenta um pouco a pós-carga, mas é muito, muito, muito pouco, é o etomidato, mas não reflete no débito. Olha que engraçado, tá? Porque é muito leve. Na verdade, ele melhora a parte hemodinâmica. A gente já vai falar de cada um desses fármacos daqui a pouquinho, tá bom? Mas quando vocês forem pensar em qual fármaco eu uso, vocês precisam entender esse contexto. Vocês viram que o tiopental quase não entrou aqui, né? Mas eu vou explicar o porquê que hoje a gente não utiliza tanto ele, tá ok? Então, hemodinâmica é tudo. Muito importante ter o conhecimento dessa fórmula aqui, tá? Bom, agora vamos falar de cada um dos fármacos e das propriedades, né? Farmacocinéticas, particularidades e indicações de cada um. Vamos começar pelo que é mais antigo, que eu brinco, que é o tiozão, é o tiopental, é o mais antigo de todos. Ele é um fármaco da classe dos barbitúricos, é um anestésico geral intravenoso da classe dos barbitúricos, tá? Uma característica do tiopental que chama um pouco de atenção é, eles são altamente lipossolúveis, ou seja, o seu efeito é rápido. Eles necessitam de ligação à proteína plasmática, então pacientes que têm déficit de proteína plasmática podem ter aumento do efeito. Porque se a gente for lembrar, para que serve isso aqui? Para que serve essa característica aqui? Eu tenho lá proteínas no sangue e eu tenho um fármaco que vai se ligar a essa proteína. Então, eu vou colocar aqui o tiopental, certo? O que está falando aqui é que ele precisa, dos 100% que eu administrei na veia, de 70% a 82% precisam estar ligados à proteína.
O restante, os outros 30%, eles vão estar livres. A fração livre é responsável pelo efeito em uma determinada sala, por exemplo, o sistema nervoso central. Então, essa fração livre aqui, vem aqui, se liga aqui, faz o seu efeito, depois sai e vai ser metabolizado. A fração que está ligada não consegue fazer esse processo, tá? Ela é impossibilitada de fazer isso. Só quando ocorre uma quebra dessa ligação é que esse tio peital vai sair, então, e fazer a ligação aqui. No paciente que tem hipoproteinemia, ele tem pouco dessas proteínas. Ele vai ter maior fração livre e menor fração ligada, tá? Por conta disso, ele tem o quê? Um aumento no efeito, né, anestésico. E nem sempre isso é bom. Então, para o paciente que tem hipoproteinemia, não é indicado a utilização de tiopental, e aí a gente pode citar aqui os hepatopatas, ou a gente precisa fazer uma redução significativa da dose, tá? O metabolismo dele é totalmente hepático e a eliminação é renal. Porém, tem uma característica do tiopental que faz com que ele não seja a melhor indicação para infusão contínua. Ele ama, é apaixonado por tecido adiposo. Então, ele vai se acumulando no tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido que é pouco vascularizado e que demora para o fármaco sair de lá de dentro. Conforme ele vai sendo liberado de forma lenta, o paciente volta a ser anestesiado novamente. Então, essa não é uma característica muito interessante para quando a gente vai fazer infusão contínua, tá? Esse paciente demoraria para recuperar, ele teria períodos de reanestesia novamente, então ele não é o melhor fármaco para ser utilizado, tá? Algumas particularidades, cães que já têm uma porcentagem de gordura menor, ou seja, vai ter maior fração livre, e possuem uma baixa concentração de albumina, que é aquela que faz com que a gente reserve o tiopental. São os cães de raça galgo, né? Aqueles cães de corrida, whippet, bonzói e assim por diante. O etomidato, ele é um composto imidazólico, é um anestésico geral intravenoso da classe dos imidazólicos, tá? O etomidato, ele tem metabolismo hepático e também plasmático, isso é uma vantagem. Então, consigo metabolizar de duas formas e também excreção por duas vias, tá? Nesse quesito, ele ganharia do tiopental. O mecanismo de ação dele é por efeito de receptores GABAérgicos, ou seja, ele ativa receptores inibitórios do sistema nervoso central. Por isso é que eles são bons anestésicos gerais, tá? Aumentando o fluxo de cloreto, que é carga negativa, para dentro do neurônio. Então, por isso que eles conseguem conferir esse efeito de inconsciência, relaxamento e tudo mais, tá? Uma vantagem do etomidato é que eles não alteram muito a hemodinâmica. Então, características aqui do etomidato. Ele não altera nada a contratilidade. Ele quase que não altera a pressão arterial. E tem uma característica específica dele, ele faz o seguinte, ele dá uma leve dilatada, mais leve, na saída aqui do ventrículo esquerdo, e é só nesse ponto, tá? Ou seja, ele diminui moderadamente a pós-carga. Vocês concordam comigo que se a gente for colocar esses três parâmetros na hemodinâmica, eu diminui pós-carga, melhorei volume, melhorei débito. Não mudei contratilidade, não mudei volume, não mudei débito. Não promovi vasodilatação, não mexi em pré-carga, não mexi em volume, não mexi em débito. E aí um outro fator relacionado aqui, ó, a frequência cardíaca. Ele dá uma leve aumentada na frequência cardíaca. É muito leve, muito, muito leve. Mas isso é bom. Então, todos esses são parâmetros que conferem para esse fármaco uma estabilidade hemodinâmica importante, que é indicado para o paciente que tem um coração que não consegue regular isso sozinho, porque o nosso organismo consegue regular isso fisiologicamente, né? Então, por exemplo, quando aumenta a pós-carga, como que a gente fisiologicamente resolve isso? Aumentando contratilidade, né? Então, se eu aumento contratilidade, não é diretamente proporcional ao volume, então eu aumento o volume. Se a pós-carga aumentou e diminuiu, aqui eu fiz o contrabalanço.
né? Então, o nosso organismo consegue fazer isso. O cara que é doentinho do coração, o cardiopata, ele não consegue. Então, o etomidato, hoje, é o fármaco de eleição para os pacientes que tenham doença cardíaca, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ele, não tenho dificuldade. O problema é que as vantagens dele dão uma assustadinha, mas é algo que dá para a gente lidar no dia a dia. Uma desvantagem do etomidato é que ele causa mioclonia. A gente não conhece muito bem ainda por quê que isso acontece. Talvez pelo veículo, não é nem pelo etomidato, mas é o veículo do fármaco. Mioclonias são espasmos, né, musculares que fica parecendo que o animal está convulsionando, né? Durante a indução. Isso é meio ruim, é feio de ver. Mas a gente consegue bloquear esse efeito. Fazendo o quê? Utilizando bons sedativos na MPA, associação de tranquilizantes, e durante a indução, a gente sempre associa fármacos que relaxam a musculatura. No caso aqui, benzodiazepínicos, que para os cardiopatas o mais seguro é o midazolam, ou opioides. A gente pode até colocar o remifenta aqui, tá? É até melhor que o fenta para o cardiopata, tá? Seriam boas opções. O que eu não posso é utilizar fármacos que deixariam o meu paciente mais tenso, né? Pensando no cardiopata, o que seria um bom protocolo de MPA que confere sedação e tranquilização, tá? Depende muito do estado que ele está hemodinamicamente, se ele está compensado ou descompensado, mas fármacos que são seguros, como sedativos. Os opioides, e aí eu vou citar um em particular, que é a morfina. A morfina, hemodinamicamente, ela é bem estável. A acepromazina, em dose bem baixa, e o butorfanol. Com ele aqui. Tá? A gente acaba, se vocês forem relembrar a aula de MPA, vocês vão ver que o cardiopata, os bons sedativos, que seriam, por exemplo, os agonistas alfa-2, são contraindicados para o cardiopata, tá? Não vou falar para vocês que eu nunca usei ou que não pode ser usado. Segundo a recomendação de bula e recomendação do que a gente tem na literatura, os agonistas alfa-2 não são recomendados para cardiopatas, porque eles alteram a parte hemodinâmica e sobrecarregam o coração. Mas se eu pego um cardiopata que é bravo, um cardiopata que eu não consigo manipular, e que ele não ceda com uma morfina, por exemplo, com a acepromazina, eu muitas vezes lanço mão da dexmedetomidina, que dentro dos agonistas alfa-2 é aquela que me conferiria a melhor segurança, né? Hemodinamicamente ela é mais segura, mas mesmo para o cardiopata, essas alterações da DEX, como aumento de pressão e bradicardia reflexa, são ruins. Então, assim, eles não são indicados, mas não significa que a gente não possa usar. Usando com cautela, numa dose correta, até dá para a gente fazer o uso sim, tá? Quando a gente vai fazer a indução com etomidato, sempre junto dois fármacos que relaxam, né? Um benzodiazepínico e um fentanil. Cuidado durante a aplicação. Na verdade, todos os fármacos aqui, os três, propofol, etomidato e tiopental, não podem ser feitos fora da veia, nenhum, tá? Então, essa é uma desvantagem da classe. Eu tenho que pegar uma veia para poder fazer. Por isso, eles não são tão utilizados assim em silvestres, por exemplo, né? Porque não dá, ai, leãozinho, me dá a patinha que eu vou pegar sua veia. Não dá. Um efeito que o etamidato promove, que vocês podem ler em alguns lugares como uma contraindicação para o paciente em choque, é que ele bloqueia a liberação de cortisol pela glândula adrenal. Esse bloqueio, ele é rápido, tá? Então, quando eu administro agora, daqui de 2 a 6 horas, meu paciente não vai conseguir liberar um boom de cortisol para a circulação. Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Só que algumas pesquisas estão mostrando que mesmo no paciente em choque, mesmo com esse efeito, ele ainda é indicado como um indutor, tá? Então ele não é de tudo ruim. E isso aqui não é um fator que impede ele de ser utilizado no paciente crítico. Então é uma opção sim. É uma opção que a gente tem utilizado muito agora na pandemia pela ausência do propofol. O propofol, então, é um anestésico geral intravenoso da classe dos alquifenóis. Ele é relativamente novo, né, se a gente for pensar, foi algo que a gente descobriu e que mudou a nossa vida.
né? Hoje é o indutor mais utilizado, ele é um indutor seguro, tem várias aplicações. Eu tenho utilizado em cavalo, né? E tem ido super bem, porque apesar de todas aquelas alterações que eu mostrei para vocês, se ele, se ele é feito, se ele é administrado de forma correta, eu não consigo visualizar aquelas modificações hemodinâmicas, tá? Ele vem em uma emulsão aquosa de 1%. Então, até por isso, ele tem que ser aplicado pela via intravenosa, tá? O pH dele também é bem variável, então eu preciso só aplicar pela via intravenosa. Agora, aqui que tá a vantagem, ó, do tiopental frente aos outros. O metabolismo. Esse cara é metabolizado por 5 sistemas. Fígado, pulmão, e quando eu falo pulmão, não é via respiratória. São pneumócitos, células do pulmão. Pelo intestino, pelos enterócitos, pelo plasma e pelo rim. Então, o rim, além de excretar, ele ainda consegue metabolizar o propofol. Por isso é que o efeito dele é muito rápido, né? Então, a gente metaboliza aí o propofol dentro de alguns minutos. E isso confere para ele uma segurança de ser administrado de forma contínua. Então, tem paciente que fica horas em infusão do propofol e isso não faz com que ele tenha uma recuperação tão prolongada assim, tá? Entre ele e uma anestesia inalatória, hoje nós conseguimos chegar em tempos de recuperação muito parecidos mesmo. Não é algo que justifica a gente tirar o propofol. Ah, mas aumentou 1 minuto no tempo de recuperação. Isso não faz com que ele seja pior. Muito pelo contrário, ele se iguala à anestesia inalatória por conta disso. O mecanismo de ação dele é muito parecido do etomidato, então ele potencializa receptores GABA, né, que são inibitórios do sistema nervoso central. Vantagens, então, desse fármaco, por ele ter uma metabolização muito rápida, né, em vários sistemas, eu posso usar no hepatopata? Posso usar, porque ele vai conseguir metabolizar por outros sistemas. Eu posso usar no nefropata? Sim, eu posso usar, porque ele vai metabolizar e excretar até por outros sistemas. Eu posso usar no paciente obeso que não vai fazer acúmulo do propofol? Posso. Ele acumula? Sim, só que ele acumula menos. Menos que o tiopental. Ele não tem tanta afinidade assim pelo tecido adiposo. Eu posso utilizar com segurança do idoso? Posso. Eu posso utilizar em cesariana ou em gestante? Melhor que o inalatório, muito melhor, tá? Porque vamos pensar o seguinte, o neonato, ele não tem um sistema respiratório ainda maduro o suficiente, certo? A anestesia inalatória, ela depende de aparelho respiratório para poder ser eliminada, que é a nossa próxima aula. O pacientinho que recebeu anestesia inalatória e não tem um aparelho respiratório ainda patente, ele vai demorar mais para eliminar o anestésico inalatório. Então, ele demora mais para acordar, para recuperar da anestesia. Quando a gente faz o uso de propofol na cesariana, esse neonato, ele já sai do útero se mexendo. Por quê? O propofol não depende de aparelho respiratório para ser eliminado. Ele depende de todos os sistemas que o neonato já tem capacidade de fazer funcionar, tá? Então, nas cesarianas, o uso de propofol, tanto na indução quanto na manutenção, tem se mostrado melhor em relação aos outros. Posso utilizar no paciente diabético, que pode ter alguma alteração endócrina? Sim, vai super bem. E no cardiopata compensado? Porque eu falei de alterações hemodinâmicas que são importantes. Ponto de interrogação aqui, tá? O propofol isolado, ele não seria indicado, porque ele vai causar aquelas alterações e para o cardiopata seria ruim. Porém, o propofol associado a coindutores que diminuem a sua dose é indicado. E uma associação muito feliz que a gente tem feito e que a gente consegue corrigir aquela parte hemodinâmica é associar o propofol com a ketamina. A gente chama essa, né, carinhosamente, essa associação de ketofol, tá? A gente faz uma relação aqui, 1 para 1 ou 2 para 1 de dose, tá? É uma associação super segura para ser realizada, a indução é tranquila, meu paciente não tem alterações hemodinâmicas e, inclusive, gente, eu posso fazer no cardiopata descompensado, tá? Só que aí, geralmente, eu subo um pouquinho mais a dose da ketamina. Mas é uma associação segura de ser realizada.
né? A gente pode ser que na infusão não, mas na indução sim. Então, fazer a indução com propofol e ketamina e manter o meu paciente em anestesia inalatória com infusão contínua de ketamina e o próprio propofol é uma boa opção, tá? É um protocolo bem aceitável aí para os nossos pacientes, certo? Bom, eu deixei aqui alguns links de vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. São vídeos de sequência de indução. Esse primeiro é do professor Rodrigo Marúcio, da pós de anestesia veterinária. Vocês vão ver que tudo leva um tempo, então a gente não faz em bolos rápido, intravenoso. A gente faz o acesso venoso do paciente e vai fazendo devagar. O que eu sempre indico quando vocês vão começar a fazer uma indução anestésica é algumas regras aí básicas para indução. Primeiro, cronometra. Tem que cronometrar o quê? Tem que durar mais que 2 minutos. Menos que 2 minutos é muito rápido. E aí eu vou ter todas aquelas alterações hemodinâmicas. Segundo, planejamento antes. Então eu tenho que deixar via aérea do lado. Eu tenho que ter o aparelho de anestesia do lado. Eu tenho que ter fornecimento de oxigênio, tudo isso, tá? Então não faça uma indução sem que você tenha feito um checklist antes. Terceiro lugar, antes de começar a indução, pré-oxigênio paciente. Coloca ele numa máscara da indução, coloca no fluxo de oxigênio antes, tá? Vocês vão ver que em alguns vídeos eu até esqueci, mas eu tenho sido um pouco mais regrada com relação a isso. Quarto, se possível e se o paciente permitir, monitore a sua indução. Coloque monitores de eletrocardiograma, oximetria de pulso, pressão arterial. Veja tudo isso durante, tá? Isso minimiza muito as emergências, muito mesmo, né? E o quinto, e mais importante de tudo, estude antes de fazer. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Estude o fármaco. Veja alguém fazendo antes, tá? Então, eu deixei aqui algumas opções de indução, tanto minha quanto do professor Rodrigo Marúcio. Aqui uma indução anestésica no equino. Vocês vão ver que, na verdade, eu não utilizei o propofol, eu utilizei como indutor a cetamina, o midazolam e um outro fármaco que a gente utiliza para derrubar o cavalo, que é o EGG, éter-gliceril guaiacol. O éter-gliceril guaiacol, vocês vão aprender no próximo semestre, é um relaxante muscular de ação central. Tá? Então, a gente utiliza aí para colocar o paciente em decúbito, né? O equino em decúbito, porque o propofol é caro, tá? Algumas induções em aves eu não coloquei vídeo, tá? Mas elas podem ser feitas via máscara. Então, isso é uma indução com anestésico inalatório, né? Feito aqui com uma máscara e aí ela cairia na sequência, certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula. Para a próxima aula, também deixarei gravado a aula de anestesia geral inalatória, tá ok? Qualquer dúvida é só vocês me falarem. Um beijo grande e se cuidem.